Porque os ricos cada vez ficam mais ricos. O que é educação financeira legítima, né? Eu pergunto, onde está Robert T. Kiyosaki, Alta Books Editora? Onde está o socialismo e o comunismo? Aqui. Mateus, veja aqui. Mateus, capítulo 13, parágrafo 12. Mateus, capítulo 25, parágrafo 29. Marcos, capítulo 4, versículo 25. Lucas, capítulo 8, parágrafo 18. Lucas, capítulo 19, parágrafo 26. Na nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, que é uma versão popular da Bíblia. Como é que fica a frase de Jesus Cristo aqui? Quem tem muito, recebe ainda mais para ter mais, em abundância. Porém, quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. Né? Quem tem muito o quê? Conhecimento. Luiz Inácio da Silva, quando vai a um jantar num restaurante de 5 estrelas, os anfitriões, os donos do restaurante 5 estrelas, nada cobram, ele come de grátis, ele come sem pagar nada. Um homem que já é milionário. Por quê? Porque quem tem acrescentado, quem não tem até o pouco que tem é tirado. Né? Quem quiser vencer na vida, além de trabalhar, além de exercer sua atividade profissional com boa vontade, procure estudar, e estudar para valer. O livro de Provérbios proclama: busquem o caminho do conhecimento. E agora vamos ficar cara a cara. Satanás, o diabo. Eu oro agora contra todos os demônios, contra todos os espíritos doentes, contra todos os anjos do mal que estão na vida de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio da Silva, os demônios da esquerda brasileira, os demônios de Luiz Inácio da Silva. Eu oro contra vocês, demônios, na vida de Luiz Inácio da Silva. E o verdadeiro nome de Luiz Inácio da Silva qual é? Vocês não estão sabendo? O nome completo de Luiz Inácio da Silva é Luiz Inácio da Silva Marighella, Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Raul Regis. Esse é o nome completo dele. O nome completo dele é esse aí. Então eu oro contra vocês, demônios. Demônios do Partido dos Trabalhadores e demônios de todos os aliados. Demônios que estão na vida das pessoas que votam nestes seres humanos que valorizam o governo de Nicolás Maduro, que valorizam a memória de Hugo Chávez, que valorizam a memória de Fidel Castro. A comunidade cubana de Miami, em 24 de novembro de 2016, disseram que Fidel Castro está no inferno. Sabe o que vocês deviam fazer? Caso Bolsonaro ganhe as eleições, se Bolsonaro ganhar as eleições de 2022, se muda, vai morar na Argentina, na Venezuela ou em Cuba, vai para a Coreia do Norte, vai para lá. Aproveita, se muda. Bolsonaro ganhou, eu vou me mudar para Venezuela ou Cuba ou Argentina. O Jean Willis está ameaçando voltar para o Brasil. O homossexual Jean Willis. Não sabe ele que o socialismo que gera o comunismo é inimigo mortal dos homossexuais. Homossexuais e negros. O nazismo era totalmente racista. O nazismo usou muito os judeus como bodes expiatórios. Existe uma ligação tenebrosa, uma ligação estreita entre nazismo, socialismo e comunismo. Existe sim. Todos vocês morrerão e irão para o inferno. Todos vocês morrerão e irão para o inferno. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo glorificado,
anjos de Deus, amarrem estes demônios que estão na vida de Fernando Henrique Cardoso, amarre estes demônios que estão na vida de Luiz Inácio da Silva, amarre esses demônios da esquerda brasileira. Poder de Deus, anjos de Deus, amarre-os agora, acorrente-os agora e arrastem-os para dentro do abismo, para o abismo agora. Anjos de Deus, nesta oração, anjos de Deus, poder de Deus, em nome de Jesus Cristo glorificado. Peguem esses demônios que estavam na vida de Fidel Castro, estes demônios, esses anjos do mal, esses espíritos doentes, como diz o Espiritismo, esses espíritos doentes, esses demônios que estão na vida de Nicolás Maduro, na Venezuela, no socialismo da Argentina, no socialismo de Cuba, ou no comunismo de Cuba. Amarrem estes anjos, acorrentem estes anjos e os lancem agora no abismo. Vocês morrerão e irão para o inferno. Quem tem muito recebe ainda mais para ter mais e em abundância. Porém, quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. O mercado, como já disse, é como uma carruagem com 6 cavalos. Quem trabalha, quem exerce sua atividade profissional com boa vontade e procura estudar para valer, pode vir a ser o cocheiro ou o passageiro dessa carruagem. Porém, quem só pensa em trabalhar e detesta estudar, vai passar a vida toda como o cavalinho desta carruagem chamada mercado. É a lei. Tem que haver cavalos que puxem esta carruagem, né? Lembre-se, quanto mais distante da escolaridade, do estudo, né? Quanto mais você ficar nesse dia a dia só de trabalho, sem estudar para valer, mais perto você vai ficar do carrinho de mão, da enxada, da pá, do enxadeco, do ciscador, né? Do balcão da padaria, como você vai ser um operário sofredor, como de supermercado. Quem trabalha em supermercado, os que trabalham nos supermercados são os modernos operários sofredores. Onde está esse comunismo, esse socialismo, né? Onde está esse comunismo que é a segunda etapa do socialismo? Onde está? Se Jesus Cristo disse que quem tem muito recebe ainda mais para ter mais, porém quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. Quem tem muito o quê? Conhecimento. A grande maioria das pessoas nos países de primeiro mundo tem mais escolaridade, sim. Deixe-me ver se eu consigo me lembrar. E a história daquele velho no YouTube que conversou com o Lampião? Um homem rico. Ele disse que o problema dele foi que ele não colocou os filhos deles para estudar. Os filhos dele destruíram a fortuna do velho. Era um velho rico. Arrumaram dívidas que o pai nunca pôde pagar. Miqueias capítulo 7 e Mateus capítulo 10. Os piores inimigos de qualquer pessoa são seus próprios parentes. De um modo geral, os piores inimigos de qualquer pessoa são seus próprios parentes. Onde estão os piores inimigos da Igreja Católica Apostólica Romana? São os padres pedófilos que difamam, que destroem a imagem da Igreja Católica Apostólica Romana. Onde estão os piores inimigos das igrejas evangélicas? Os pastores desonestos, os pastores corruptos, os pastores que roubam. Onde estão os piores inimigos do governo dos brasileiros e do governo brasileiro? Os políticos corruptos, os políticos ladrões que estão dentro do governo, tanto da direita quanto da esquerda. E eu não nego, não. Dentro da direita, durante o governo militar, teve choque na vagina, choque no ânus, choque na boca. Teve também. Agora, com a virtude, na nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, que é uma versão popular da Bíblia, aqui no Brasil, está escrito no Salmo 70, versículo 3, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. E o título do Salmo é Oração Pedindo Ajuda. Aí, pela virtude de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida e a humildade de espírito, eu posso ler.
este Salmo 70, versículo 3 assim: que Deus abençoe todas essas pessoas que falam mal de mim, que falam mal demais de mim pelas costas. Não é? E tem outra frase interessante, que eu não lembro do autor, que ele diz assim: a melhor atitude que podemos tomar diante da calúnia é desprezá-la. Desprezá-la. Entendeu? Então lá em Mateus 5,3, como é que você vai ler Mateus 5,3? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o governo da sétima dimensão do céu. Né? O que foi escrito na tradução João Ferreira de Almeida, de 1993. Eles trocaram, muito bom, eles trocaram a expressão pobre de espírito por humilde de espírito. Porque humilde de espírito é Deus e pobre de espírito é o diabo. E as pessoas estão tentando, cuidado que as pessoas tentam a todo custo colocar na sua cabeça que pobre é o diabo e Deus é pobre também. Pobre é o diabo, porque humilde é Deus. Humilde é Deus, humilde é Deus, humilde é Deus, humilde é Deus. A verdade tem pernas compridas. O filho bom é humilde de espírito, é a ovelha branca, ovelha branca, ovelha branca da família, ovelha branca. A ovelha negra, a gente já sabe dessa história, de frente para trás e de trás para frente. Né? A gente já ouviu essa história. A gente olha para cima, olha para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Só ouve falar na ovelha negra. Porque a ovelha negra é o maligno, é o diabo. A gente tem que falar na ovelha branca, que é Jesus Cristo, que é Deus. Ovelha branca da família. E lembre-se também dos demônios, dos anjos do mal, dos anjos do maligno, do STF no Brasil. Os piores inimigos do nosso STF, Supremo Tribunal Federal. Quem são? Alexandre de Moraes e todos esses ministros corruptos. Como é que pode um ex-presidiário para presidente da República? Alguma coisa está errada. Os piores inimigos do nosso STF, Supremo Tribunal Federal, estão dentro do STF. Lembre-se também dos demônios do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Os demônios, os anjos do mal. Os demônios do TSE. Esta esquerda brasileira, se tomar o poder de uma forma total, podem reduzir o teu salário mínimo de 1.200, se eu não me engano, R$1.200, para menos de R$450 em pouco tempo. Né? Eu estou, neste exato momento, procurando defender o meu sustento. Qual é o salário mínimo de Cuba? R$427. Hein? Todos vocês morrerão e irão para o inferno, para a quinta dimensão. Aí alguém diz assim: eu sou ateu, eu sou agnóstico e não creio em Deus e não creio que existe o inferno. E por que você fica com raiva ou indignado quando alguém diz que você vai morrer e vai para o inferno? Por quê? Porque existe. O inferno existe sim. Agora vocês podem negar, agnósticos ou ateus, vocês podem negar que o inferno não existe. Mas vocês podem negar que existe o câncer, o tumor no cérebro, vocês podem negar que existe o câncer no sangue, o câncer na garganta, os tumores malignos? Não, nunca. Podem negar que o inferno existe. Agora é impossível negar que existe os tumores malignos, o câncer no sangue, né? A bala perdida, a facada. Nega? Cadê? Nega? Não estou ouvindo nada aqui. Hein? O inferno existe? Mas existe o câncer, o infortúnio, o acidente automobilístico seguido de morte, o acidente aéreo seguido de morte. Existe o infortúnio, a desgraça. Nega que existe? É impossível negar. E sabe o que seria o povão? O povão é como uma adolescente ou um adolescente sem noção, só quer aquele namorado ou namorada que não presta. Só querem aquele político que não presta.
Chegará o dia do pleito, da votação para presidente. E antes e depois deste dia da votação, eu quero continuar no meu mesmo e maravilhoso dia a dia, trabalhando, exercendo a minha atividade profissional e procurando estudar para valer. Aos 18 anos, eu comprei a Bíblia em espanhol. Comprei a Bíblia para ler a Bíblia em espanhol também. Quantas vezes eu já li o Salmo 23? Em espanhol e inglês no dia a dia. Eu não tenho a conta. Nem sei quantas vezes eu já li o Salmo 23 em inglês e espanhol no dia a dia, por exemplo. The Lord our Shepherd. O Senhor é o meu pastor. The Lord our Shepherd. The Lord our Shepherd. I need. The Lord our Shepherd. Tá gostando do horário? I need. Tá gostando do horário? Todos vocês que valorizam o socialismo, o comunismo, que tem um irmão oculto chamado nazismo, todos vocês morrerão e irão para o inferno. Todos vocês morrerão e irão para o inferno, para a quinta dimensão. Ai, Satanás, tu não queres língua estranha? Língua estranha? Língua estranha quer dizer língua estrangeira. Língua desconhecida. Língua estranha quer dizer língua estrangeira. O inglês é língua estranha. O português é língua estranha. Se você falar português perante um japonês, você está falando uma língua estranha porque o japonês não entende português. Agora, a língua que ninguém entende, eu não sei. Inglês, o inglês de London, de Londres. The Lord our shepherd. The Lord is my shepherd. I have everything I need. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ou nada me faltará. Eu já li esse Salmo 23 em inglês e espanhol no dia a dia. Quantas vezes? Não sei. Eu estou falando da escola da vida. O estudar é como o hábito de comer, de ingerir alimentos. Você come e ingere alimentos a vida toda. Existe um tempo na vida em que você para de comer? As pessoas dizem assim, eu terminei os meus estudos. O estudo tem que ser igual. O estudo tem que ser como o hábito de comer, de se alimentar, de ingerir alimentos. Tem que ser a vida toda. Agora, isso aí são para as pessoas que, além de trabalhar ou exercer uma atividade profissional, têm disposição para estudar para valer. Lembre-se da proclamação do livro de Provérbios, da proclamação. Busquem o caminho do conhecimento. Os que só pensam em trabalhar e detestam estudar, né, na metáfora da carruagem com 6 cavalos, que é o mercado de atividade profissional, o mercado de trabalho, os que só pensam em trabalhar são os cavalinhos da carruagem. E os que trabalham e têm disposição para estudar para valer, têm a chance, aumenta em muito a chance de ser o cocheiro ou o passageiro desta carruagem com os 6 cavalos, nesta metáfora, nesta comparação. Eu estou fazendo uma comparação, né? Não se faça de tolo, não se faça de bobinho, não se faça de desentendido, né? Eu sei que você está entendendo. E eu me lembro também que o socialismo do Fernando Henrique Cardoso é um socialismo fabiano. Nasceu lá na Inglaterra. Uma sociedade fabiana. Não tenho muitos detalhes. Socialismo fabiano. Fernando Henrique Cardoso é comunista. Comunista também. O PSDB é mais perigoso que o PT, né? Essa conversa mole de Ciro Gomes falando mal de Luiz Inácio da Silva, do Lula, isso é estratégia das tesouras. É estratégia das tesouras. Estratégia das tesouras. Dividir para conquistar. Fomentar a luta entre as classes. Colocar uma classe contra a outra. Dividir para conquistar. E lembre-se também da espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio? É um mecanismo da esquerda mundial que transforma as pessoas em Maria vai com as outras. Todo mundo tem que falar o que todo mundo fala, né? Todo mundo tem que ser igual, como uma sociedade de pinguins. Olha, o negócio é trabalhar.
Aí você trabalha, passa o dia todo na boca suja, no palavrão, falando mal demais dos outros, assistindo novelas e programas policiais sensacionalistas. Pronto, você tem que viver assim. Se você fizer alguma coisa diferente, vão dizer, cuidado, vão dizer que você vai sofrer de deficiência intelectual, que você vai ficar doente mental. E se não puderem dizer que você é doente mental ou tem deficiência intelectual, aí vão dizer que você é metido a doutor. Deixe de ser tolo, tenha coragem, tenha dignidade, seja um homem de verdade, seja uma mulher de verdade. E além de trabalhar ou exercer uma atividade profissional, procure estudar para valer, se ame, fortaleça a sua personalidade. Deus é Deus e mais ninguém, você é você e mais ninguém. E eu sou eu e mais ninguém também. Diga isto diante de um espelho ou visualize um espelho à sua frente. Porque para o subconsciente, para a nossa mente humana, quando você faz afirmações positivas diante de um espelho, ou imagina que tem um espelho à sua frente, aí você olha nos seus olhos e faz afirmações positivas. E para o subconsciente, é como se tivesse outra pessoa fazendo afirmações positivas para você. Verdade. É verdade. Presta atenção, pequeno gafanhoto. Então, concluindo, os dois extremos do eixo espiritual, no comentário do Sefer Yetzirah, livro da formação do misticismo judaico, né? Os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal. O bem, o que é o bem? É o caminho, a verdade e a vida, e a humildade de espírito. E o mal é o descaminho, a mentira, a morte e a pobreza de espírito, né? Pouco importa se você ganha muito ou pouco dinheiro. Se você tem saúde, você é rico e feliz, porque você tem saúde, né? Tem os que ganham muito ou pouco dinheiro e tem saúde, são ricos e felizes, né? E tem os que ganham pouco ou muito dinheiro e tem doença incurável, né? Mas as pessoas querem que você acredite nisso. As pessoas querem que você acredite nisso. Todas as pessoas no mundo que ganham pouco dinheiro têm saúde. E todas as pessoas neste mundo, neste planeta Terra, que ganham muito dinheiro, têm doença incurável. Né? Você pega um pudim de cachaça, que não pode nem morrer, porque se morrer não tem nem como comprar o féretro ou o paletó de madeira. Ele é o quê? Pobre de espírito. O pouco sem Deus também é nada. Todos os dias nós vemos na televisão o garçom que matou a sogra, o pedreiro que estuprou a própria filha, né? O Lázaro Barbosa de Souza era filho de bacanas, era filho de rico, é? Lázaro Barbosa de Souza veio era da baixa renda. Se eu não me engano, era filho de agricultor. Qual foi a moral da história de Lázaro Barbosa? Pessoa de baixa renda, que praticava o maligno, o assassino. O pouco sem Deus também é nada. Todo dia a gente vê na televisão e no rádio, mas as pessoas fazem vista grossa, não quer ver a verdade. Só existe um tipo de deficiente visual, ou cego. É aquele que se nega a ver a verdade, né? Só tem um cego, é aquele que não quer ver a verdade. Tem pessoas que são deficientes visuais, são cegos e usam telefone. E outras que têm 2 olhos saudáveis e não conseguem usar o telefone do mesmo modo que um cego usa, um deficiente intelectual usa. Então o cego é aquele que se nega a ver a verdade, rapaz. Só isso. Quem ama é humilde, é bom. Quem odeia é pobre, é mau. O muito com Deus é melhor. É vida com abundância. A verdade tem pernas compridas. O filho bom é humilde de espírito. É a ovelha branca da família. Gato que nunca foi escaldado pensa que toda água é fria. Onde houver o ódio do maligno, do diabo, que nós possamos levar a humildade e o amor de Deus.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a pobreza do diabo, que eu leve a humildade de Deus. Porque pobre é o diabo, mas humilde é Deus. Porque pobre de espírito é o diabo, mas humilde de espírito é Deus. E o povo, terminando, e o povo fica o tempo todo tentando te enganar. Ah, deixa isso para lá. Pobreza e humildade e pobreza é a mesma coisa. A mesma coisa? A mesma coisa é um ônibus lotado de japoneses ou de chineses. A humildade de espírito é o céu. A pobreza de espírito é o inferno. O inferno, a quinta dimensão, é o reduto da pobreza de espírito no mundo. Toda esta pobreza de espírito que se manifesta no planeta Terra vem do inferno. E toda humildade de espírito que se manifesta aqui no planeta Terra vem do céu. Jesus, Deus, humildade de espírito. Jesus, Deus, o céu, a sétima dimensão. Humildade de espírito. O diabo, o mal, o ódio, a pobreza do espírito. O diabo é o mal, o ódio, a pobreza de espírito.